Virei estátua de sal, e agora? Nossa, que tema, hein? Hoje o Senhor nos deu esse tema polêmico, mas nós vamos compreender bem, né? Sou a pastora Marilane Goulart, sou da Novo Tempo de Guadalupe. Estou aqui mais um dia para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Então me acompanhe nesse raciocínio para que a gente possa entender de uma vez por todas qual é a vontade de Deus para nossas vidas, né? Quando a gente fala estátua, vem logo na nossa mente aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança, né? E hoje até como adulto, né, se possível for, de estátua. O que seria uma estátua, né? A estátua, ela fica ali com uma finalidade de ficar parada, não faz nada. Na maioria das vezes, a finalidade dela é apresentar alguma beleza, alguma coisa que possa ser boa aos olhos das pessoas, porém ela tem características bem óbvias. Ela não muda em nada a vida de ninguém. Ela fica parada num lugar só e tudo gira em torno dela e a vida continua em torno dela, gerações se passam em torno dela, situações acontecem em torno dela e ela não pode interferir na vida de ninguém. Um exemplo bem bom disso é o Cristo Redentor, né? Aquela imagem, aquela estátua imensa lá, o cartão postal do Rio de Janeiro, muito bonito, muito visitado. Porém, entra ano e sai ano, o Rio de Janeiro muda, assume características novas, muda-se o governo, muda-se leis, muda-se tantas coisas, mas ele continua ali. Ainda como estátua, arrecadando rendas grandes, né, custos grandes para o Estado, mas mesmo assim é uma estátua que não surte nada na vida de ninguém. Existe na Bíblia uma referência falando sobre estátua, trazendo essa referência para a vida de algumas pessoas. E tem algumas características específicas que eu gostaria de comentar com você, abordar com você hoje. Então vamos dar uma lida na palavra, que diz assim, 1 Coríntios 15:58 vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o nosso trabalho jamais será improdutivo. O que esse texto está querendo dizer? Quando a gente fala da estátua, a gente já está querendo dizer que a palavra é totalmente contraditória àquilo que fica estagnado, né? Eu já começo com essa referência para que você entenda que a vontade de Deus para a nossa vida está sempre produzindo, sempre crescendo, sempre avançando, né? Muito diferente do que a imagem de uma estátua ela possa nos identificar. Então entenda no princípio que o Senhor não nos quer paradas para nada. Ele quer que a gente esteja sempre crescendo, sempre avançando, passos largos para o crescimento, para a vitória, para conquistas. Mas tem modelos de estátua na Bíblia, a gente vai estar lendo em Gênesis capítulo 19, e eu vou ler somente alguns versículos para a gente poder entender, né? Gênesis 19, 15 e 17, fala assim: ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Aí vamos no 17, fala assim: assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante tua jornada pela planície. Logo, foge para a montanha, a fim de que não pereças com os demais. Aí a gente pode continuar no versículo 25, que vai dizer assim: assim ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Olha a estátua aí. Então, queridos, vamos entender o contexto disso aqui. Duas cidades, Sodoma e Gomorra, tinham entristecido o coração de Deus de tal forma, a palavra vai dizer que a violência, a prostituição, a sujeira daquela cidade, ela chegou às narinas do Senhor de tal forma que o Senhor mandou destruir essas duas cidades.
sendo que nessas duas cidades morava ali o sobrinho de Abraão, Ló. E Abraão, numa intercessão profunda pela vida daquela cidade, para que Deus não destruísse, ele conseguiu mover o coração de Deus para que a família de Ló fosse salva dessa destruição. Então entendam que, pela vontade do Senhor, toda a cidade teria sido destruída, mas pela intercessão de Abraão, o Senhor dá a chance. Quando ele envia esses 2 anjos da cidade para destruir, uma das primeiras ordens que os anjos dão, e às pressas, porque não se teve tempo nem para fazer muita coisa, nem para se juntar nada, não olhe para trás. Quando vocês estiverem saindo da cidade, não olhe para trás. Então a gente vai ver no versículo 27, quando a mulher de Ló sente aquela destruição daquela cidade e olha para trás, ela vira estátua de sal e ela morre. Queridos, isso é muito sério. Todas as vezes que o Senhor nos tira de algo, Ele nos tira para nos livrar, para nos proteger. Ele nos tira porque Ele tem algo maravilhoso para nossas vidas, Ele nos dá livramento. Quantas das vezes o Senhor já não fez isso conosco, não nos tirou de tantas coisas destruidoras para nossas vidas? Quantas vezes o Senhor já não veio com a sua misericórdia nas nossas vidas? Só que acontece, o que passou na cabeça da mulher de Ló quando ela olha para trás sabendo que não era para fazer aquilo? Muitas coisas podem acontecer ou podem ter acontecido, assim como pode acontecer conosco também. Quando ela olha aquela cidade sendo destruída, acredito eu que a mente dela vai viajando, ela vai falando, meu Deus, a minha casa que eu construí, minha casa tão bonitinha, os meus móveis, os meus poucos amigos que eu fiz naquele lugar, eu não quero deixar. Então, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de se desprender. Então, ela virou estátua de sal, primeiro, porque desobedeceu a Deus e olhou para trás. E outra, por que se olha para trás? Porque não consegue se libertar das coisas, daquilo que prendia ela. Quantas das vezes, queridos, a gente não consegue avançar? Quantas são as pessoas que vêm para nós e falam assim, pastora, eu não consigo avançar, tem uma área da minha vida que tem hora que parece que eu estou andando em círculos ou parece que eu estou parada, eu estou estagnada. Se essa é a sua realidade, minha amada, atente-se para isso. Existem coisas prendendo você lá no seu passado. Às vezes a gente quer viver um futuro diferente, a gente quer viver algo novo, mas a gente não consegue sair do lugar porque a gente não se desprende de coisas no passado. Isso está relacionado a várias coisas, está relacionado a bens materiais, está relacionado a sentimentos, está relacionado a várias coisas na nossa vida que a gente não consegue andar. Queremos um futuro bom, um futuro de glória, um futuro de sucesso, mas não conseguimos sair do lugar porque não largamos o passado. Então, o que a gente faz? Às vezes a gente vai lá no passado de vez em quando, pega uma lembrancinha que nos dá uma saudade, pega sentimentos que nós tínhamos lá, traz um pouquinho. A gente fica catando no passado coisas para trazer para o presente para ver se isso alimenta a nossa alma, nos dá esperança e não nos dá, muito pelo contrário, nos deixa deprimidos. Existem coisas boas do passado? Existe. Essas coisas boas do passado, o próprio Senhor vai trazer à sua memória. A palavra do Senhor diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O próprio Deus vai permitir que você traga do teu passado coisas que possam te transmitir esperanças. Mas fora isso, somos nós, não conseguimos nos desapegar coisas tóxicas. Quantas das vezes a gente não sai do lugar porque toda hora a gente vai lá no passado e lembra de situações tóxicas, pessoas tóxicas que faziam mal para a nossa vida. A gente tenta trazer isso para o nosso presente. Aí depois a gente quer um futuro diferente, não vamos ter. Então a mulher de Ló, ela se prendeu ao passado e não conseguiu sair do lugar. Olha que Deus estava dando uma chance de um recomeço. O Senhor tinha um recomeço para ela, o Senhor tem um recomeço para nossas vidas. Precisamos recomeçar, ainda que seja do zero, queridos. Entenda uma coisa, não tenha medo de começar do zero. Ah, mas as minhas roupas ficou, a minha casa ficou lá, o que eu vou fazer agora? O Senhor, Ele vai te prover em tudo aquilo que você precisa. Se Ele te livrou de coisas maiores, Ele não pode te suprir agora em tudo aquilo que você precisa? Sabe o que faltou na mulher de Ló? Faltou confiar no Senhor. Faltou um coração grato. Faltou muita coisa no coração de Ló, mas o Senhor falou para mim hoje, através dessa palavra, ministrar ela para vocês.
Nós não somos estátuas. Nós vamos crescer, nós vamos evoluir. A estátua ela fica parada e as pessoas estão crescendo e evoluindo do lado dela. Quantas das vezes as pessoas falam que elas vê outras pessoas passando na frente delas aquilo que elas já poderiam estar vivenciando. E aquilo que nós já poderíamos estar sendo contempladas e não recebemos. Por quê? Ficamos olhando pelas pessoas. Nossa referência não são as pessoas. A nossa referência é o que o Senhor fez por nós, o que o Senhor ainda há de fazer por nossas vidas. Precisamos confiar nele totalmente. E a palavra ela é tremenda, que ela vai dizer lá em Hebreus 10:38, que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Se o Senhor te tirou, o Senhor colocou um caminho novo na sua frente, vá até o final desse caminho. Persevera nesse caminho confiando no Senhor. O Salmo 91 é maravilhoso, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, o Senhor tira a mulher de Ló, de Sodoma e Gomorra, um lugar maldito de destruição, para colocar eles debaixo do abrigo dele. O problema é que às vezes a gente sai da destruição, mas a gente não entra debaixo do abrigo de Deus. Sabe o que acontece? Virou estátua de sal. A história dela acabou, mas a minha e a sua não. A minha e a sua está começando apenas. A palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para continuar essa obra. Então nós vamos avançar. Chega da paralisia na nossa vida, chega da estagnação, chega da gente ver as pessoas rompendo, crescendo e a gente só viver ali reclamando. Hoje é o dia que, se você tiver algo a romper com o seu passado, desliga-se do passado de uma vez por todas. Não fica indo lá buscar mais nada, tá lá, não serve. Se o passado fosse bom para a sua vida, o Senhor não tinha te tirado dele, o Senhor tinha te deixado lá. Então o Senhor nos tirou do passado, de um charco, né, de lodo e destruição, para que nós viéssemos a experimentar coisas novas. É essa palavra que o Senhor tem para nossas vidas hoje, queridas. Nós não somos estátuas de sal, nós vamos avançar, vamos crescer e vamos vencer, porque essa é a palavra de Deus para nossas vidas. Então levante-se, se mexa e avance. Que o Senhor te abençoe e te guarde, abençoe a tua casa, a tua família e te faça crescer cada dia mais. Em nome de Jesus, amém.